Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 233, que a gente grava nesta tarde de segunda-feira para passar a régua nas ligas nacionais do futebol europeu. A gente terminou os trabalhos na Espanha, na Itália, na Inglaterra e também teve o Bayern campeão da Copa da Alemanha, um título que ele não ganhava há bastante tempo, considerando que é o Bayern de Munique. A gente teve classificações à Champions League na Série A, teve despedidas emocionantes na Premier League e um time de Londres rebaixado, mas não aquele que todos vocês queriam. E também tivemos rebaixados na Espanha e estamos na preparação para a final da Conference League na quarta-feira e depois a final da Champions League no sábado. E aí é Copa do Mundo, né? Aí a gente entra de vez em modo de Copa do Mundo. Boa tarde, Felipe Lobo. Boa tarde, Bruno Bonsante, todos os nossos amigos e amigas. Já tá no rescaldo já da temporada, né? A gente já tá pegando os últimos, as últimas coisas ali acontecendo na temporada e a gente já tá vendo um foco voltar primeiro para a Champions League, mas principalmente para a Copa do Mundo que tá se aproximando. Então, a gente vai ver, vocês que nos acompanham vão ver a gente falar cada vez menos da temporada no futebol europeu e cada vez mais sobre Copa do Mundo. Nesse primeiro momento ainda tem a Champions League até o começo da semana que vem, né, pra gente falar, mas depois é foco total na Copa do Mundo. Mas tem muita coisa acontecendo ainda, né? A gente teve um fim de semana de bastante movimentação, né, Bonsa? Tivemos. Vamos começar pela Itália, onde teve uma bela de uma briga, né, pelas últimas vagas na Champions League, até os últimos instantes, inclusive até depois disso, né, porque o jogo da Juventus foi adiado, mas ela já não tinha mais chances de chegar na Champions League, mas a rodada da Série A acabou terminando um pouquinho mais tarde. A Inter já é campeã há muito tempo e o Napoli já estava classificado, né, mas ainda tinha 2 vagas para 4 concorrentes, e no fim elas ficaram com a Roma em terceiro lugar com 73 pontos e com o Como em quarto lugar com 71 pontos. Milan e Juventus estão fora da Champions League, é a primeira vez que os dois ficam fora desde 91, 92, se não me engano. Toda a era Champions League teve pelo menos o Milan ou a Juventus na competição, e não terá na próxima temporada. É uma história, lógico, da campanha inteira, mas também das últimas 5 rodadas, né? Porque se você pega as últimas 5 rodadas da Juventus, eles ganharam um jogo, empataram 3 e perderam 1. O Milan perdeu 3 jogos, empatou 1 e ganhou 1. Então o Milan somou 4 pontos, a Juventus somou 6 pontos. Enquanto isso, o Como somou 13 e a Roma somou os 15. A Roma demitiu o Ranieri dia 24 de abril, dia 25 de abril ganhou do Bolonha e aí ganhou de todo mundo. Quase não tomou gol, fez vários gols. Então, tem a ver? Não sei. Mas as arrancadas finais, né, de Roma e Como foram bem mais competentes do que o Milan e Juventus, e eles foram premiados com essa vaga na Champions. É um trabalho. Bom, como a gente já tem elogiado faz tempo, né? Tem feito muito com pouco, embora tenha um detalhe que tá rendendo bastante no futebol italiano, na imprensa italiana, que o Como é um representante curioso, né? E é um time que tem feito um bom trabalho ali e tem jogado um futebol até atrativo, né? Considerado atrativo, mas joga sem nenhum italiano. Nenhum italiano é titular do time. É um time 100% estrangeiro, então isso também tem gerado manchetes lá. Não é uma crítica ao Como, mas é só uma constatação que não tem italianos no time, né? Um time que joga muito bem e é considerado um futebol interessante, não tem italiano. Então,
acho que a Roma, não dá pra dizer que não tem a ver, né, Bonsa, com a saída do Ranieri. Não exatamente porque o Ranieri atrapalhava, muito pelo contrário, mas é porque claramente tinha uma disputa ali dentro. Os dirigentes e o técnico pareciam querer ir para lados opostos e a queda de braço, a gestão da Roma ter ficado do lado do Gasperini, eu acho que deu uma força para ele. Inclusive, isso repercute no vestiário, né? Porque o vestiário talvez se questionasse se o Gasperini ficaria para a próxima temporada. Uma vez que o diretor saiu e o Gasperini ficou, é muito claro que ele ia ficar. Então, não dava para o jogador não apostar nisso, né? Então, precisaria mostrar seu trabalho ali. Tem um dado que é muito relevante, que é o Malen, né? O Malen chegou no meio da temporada, fez 15 gols em 20 jogos, é uma coisa absurda o que ele tem 14 na jogado. Série A, o artilheiro foi o Lautaro com 17, né? Então ele quase Virou ganhou a artilheiro artilharia em em meia temporada. Exato. Impressionante, impressionante. E até foi legal nesse último jogo. Já tinha sido legal na rodada passada, que foi a última da Roma em casa, como mandante. Teve uma despedida bem emocionante do El Shaarawy, né? Ele vai deixar o clube depois dessa temporada. E nesse último jogo ele fez um dos gols, né? Fez o segundo gol da Roma e ganhou uma despedida com honra, né? E classificando o time para Champions League. Claro que ele foi mais reserva nessa temporada. O grande nome mesmo é o Malen. O Dybala fez 2 assistências, né? É um jogador que também não se sabe o futuro. Mas eu acho que para o projeto da Roma é muito importante, porque volta à Champions League depois de 8 anos. É um time que tem uma gestão nova, né? Volta com um dono novo, né? Se a gente comparar com o que era há 8 anos. Então é um passo importante. Foi uma arrancada, né? Em determinado momento parecia meio que cravado que os 4 que estavam nas primeiras posições naquele momento iriam, né? Que era Inter, Napoli, Milan e Juventus. Mas acontece que o Milan e a Juventus começaram a tropeçar. O Milan entrou em parafuso e quando eu falo que tem a ver a disputa, né, entre Ranieri e Gasperini com o desempenho em campo, isso a gente pode apostar, e a gente já falou isso, que atrapalhou o Milan do Allegri. Eu não sou o maior fã do Allegri, mas é claro que a disputa dele com a diretoria e os desentendimentos com a diretoria, isso reflete no gramado, porque justamente isso que a gente falou do Gasperini, os jogadores começam a achar, esse cara não vai estar aqui na próxima temporada. Então, é mais difícil seguir as ordens que você não concorda, né? Isso começa a ficar mais... Muitos jogadores já começam a achar que não vão ficar. Então as coisas ficam meio bagunçadas, né? Eu sempre achei que a Roma tomou a decisão certa, né? Do braço de ferro entre os dois. O Gasperini tem um corpo de trabalho mais competente do que o do Ranieri, né? Que nem era o técnico, era só um diretor. E eu também sempre tive a sensação de que não é que eles não sabiam o que fazer com o Ranieri, mas que foi meio que honorário, assim, né? Porque o Ranieri ajudou muito na temporada passada, quando ele assumiu internamente, eles queriam começar um novo projeto, mas não queriam se livrar do Ranieri, e aí ficou essa situação um pouco estranha. Então, o Gasperini aí provou mais uma vez sua competência nessa Roma, né? Levá-la de volta à Champions League, era um objetivo que a Roma estava procurando já há alguns anos. É importante demais financeiramente você chegar à Champions League, e a briga na Itália geralmente é aberta para essas 4 vagas, né? Que a Roma não estava conseguindo se colocar ali, nem quando teve sucesso em competições europeias com o Mourinho, ou trabalhos até também de certa competência, né? Agora o Gasperini chegou lá. Poderia ser a despedida do Dybala também, né? Tinha saído que ele ia sair no fim da temporada, mas agora parece que ele está negociando para renovar por mais um ano. Ele tá construindo uma história bacana na Roma, o Dybala, né? Entre lesões, entre títulos europeus, entre todos esses últimos anos aí da Roma, um pouquinho conturbados, o Mourinho e tudo mais. O Dybala, quando consegue jogar, tem sido um jogador bem importante. O como é engraçado, né? Até o Vinícius Pala lembra aqui que ele gastou 120 milhões, porque ele é um conto de fadas, mas não é ao mesmo tempo, né? Porque ele é um time que, sei lá, 7 anos atrás estava nas divisões inferiores e agora está na Champions League, então
Isso, de qualquer maneira, né, isso é uma ascensão muito rápida, isso é um trabalho muito bem feito, é uma competência que foge aos grandes da Itália, como Milan e Juventus, mas é um time que tem muito poder financeiro, né, para o padrão dele, né, entre os investidores, o próprio Fábregas, que é o treinador e também investidor, de uma região rica, então tem várias coisas aí. Mas o trabalho é muito bem feito, né, e não só nos resultados, mas no estilo de jogo, na maneira do como jogar. O melhor futebol da Itália é da Inter, tá bem claro, mas o como joga o mais divertido, né? O mais empolgante, o mais que você torna os jogos mais agradáveis, né? E é legal quando essa proposta é premiada pelos resultados, né? Quando os resultados acompanham essa proposta, e foi isso que aconteceu no Como. O Fábregas pintando como um dos técnicos mais promissores do futebol europeu nesse momento. Tem essa questão do investimento, né? Então eu não sei quais são os planos dele, né? Se ele quer só ficar treinando Como para sempre, que é o clube que ele comprou, ou se ele vai querer buscar outros trabalhos. Eu imagino que sim, né? Acho que ele tem capacidade de treinar clubes grandes muito em breve. Para passar para os dois desastres, né, entre aspas, você falou das brigas do Milan, é oficial, eles demitiram o Allegri, o diretor Ilitari, o CEO Giorgio Furlani e o chefe de observação Geoffrey Moncada. Basicamente, parece que quem ganhou a briga interna ali foi o Ibrahimovic, né, que ficou e vai influenciar aí a decisão das contratações da nova cúpula de futebol do Milan. A gente falou várias vezes já sobre como a política de contratações do Milan é toda desconjuntada, como é um time que não consegue ter uma visão clara, e parece que os culpados dessa vez foram todo mundo, né? A Red Bird lá, o Jerry Cardenali, falou, vai sair todo mundo, a gente vai começar de novo, essa temporada foi um grande fracasso. Assim, não era muito. Não é uma novidade que ele demita o Allegri, né? O Milan demitiu o Allegri, era algo bastante esperado depois desse fracasso, até porque desde o começo o Cardinale tinha colocado que o objetivo mínimo era classificar para a Champions League e não foi cumprido, né? Então, isso tem implicação financeira grande, né? Significa que o Milan vai ficar mais uma temporada sem jogar a principal competição, vai jogar a Europa League, né? Nessa temporada não jogou nenhuma competição. Mas essa disputa interna, eu vou te dizer que me parece que é a decisão correta, porque o Allegri fez um trabalho questionável, o Iglitari foi mal como diretor de futebol, e aí o chefe de observação, como a gente estava falando aqui, né? As contratações do Milan eu acho que são muito questionáveis, né? Acho que quase todas as contratações são bastante questionáveis. Uma ou outra são boas contratações, até funcionaram bem, mas o Milan apostou demais em jogadores que parecia só oportunidade de mercado, né? A gente até brincou aqui em outro programa que parece que quando você tá jogando FM fica os empresários te oferecendo jogador, né, que estão mal, né, estão encostados em outros clubes, e parece que o Milan só aceita. Todos, o Füllkrug não tá jogando, manda aí pra nós. Vamos lembrar, assim, ó, o Milan já tinha o Santiago Jiménez, que não fez um gol nessa temporada, na Série A. Enfim, já tinha gastado dinheiro com ele, e nem parecia uma contratação ruim, mas enfim, não soube o que fazer, não soube usar, não tentou recuperar, e ficou ele lá mofando, né? Então agora, se tivesse vendido há um ano, o preço seria um. Vender agora, o preço é outro, né? Porque evidentemente passou uma temporada muito ruim. O que a imprensa italiana está falando é que o Ibrahimovic e o Cardinale traçaram um perfil de técnico similar ao de Fábregas. Não o Fábregas propriamente, que é muito provável que ele não saia do Como, não queira sair. Vamos lembrar que a Inter tentou levá-lo na temporada passada e ele não quis, né? Ele não aceitou, era a primeira opção da Inter. E então é muito improvável que ele saia agora que o time vai para Champions. Mas
a ideia é ser um treinador mais com essa cara de um treinador mais jovem e com um perfil não tão de medalhão como é o Allegri, né? Ao mesmo tempo, eu acabei de ler na Corriere dello Sport que eles estão interessados no Conte. Então, vai saber. Assim, eu até entendo. Tem uma coisa porque, muito assim, estranha com técnico na Itália, né? Tem tipo 7 na Itália inteira. E eles ficam rodando. Essa parte é engraçada porque, ao mesmo tempo, parece que o favorito do Napoli é o Allegri. Então eles basicamente trocariam de mais. treinador. Já não é mais, mas eu vi 1h30 atrás que era o Allegri, já mudou. O Napoli não é muito confiável o que chega do Napoli, né? Mas, enfim, Mas a quem que gente é já agora? fala do Napoli. Não, é que assim, o Napoli, segundo as informações, a ideia inicial era o Sarri, que tá saindo da Que vai pra Lazio, Atalanta. mas o Sarri, já, segundo, já tá fechado com a Atalanta. Falta anunciar, mas já fechou. A segunda opção, segundo dizem, é o Vincenzo Italiano, que tá no Certo. Bolonha, que é um bom nome também. O Allegri, sabe quando o Corinthians tentou contratar o Roger Machado? Que a mera especulação fez a torcida criar um furdunço? É mais ou menos o Sim, que aconteceu com o Allegri no Napoli, assim. entendi. Gerou um desconforto, vamos usar essa palavra, e muita gente ficou, peraí, vocês estão malucos? Vão contratar o cara que deixou o Milan fora da Champions? Então, o nome dele estava sendo considerado fortemente, inclusive ele era favorito mesmo, como você falou, mas parece que... E a gente sabe que o De Laurentiis é suscetível e é sensível a esse tipo de coisa, né? A esse tipo de... não a pressão de jornalista, tal. Se fosse uma coluna, ele tava um pouco se lixando, mas a torcida em si, ele gosta de ser amado, né? Então, Bom, quem não gosta, né? pois claro. Mas Não, tem dirigente que é menos sim, sensível a claro. esse tipo de coisa, né? A Inter contratou o Kivu e teve protesto da torcida, enfim. Agora é claro que deu certo, tudo bem, mas Um, não foi exatamente popular ali- essa decisão. aliás, cena bizarra, né? A entrevista coletiva dele com o Conte, né? Ele falando, sem lesões teria sido campeão, e o Conte, não, a Inter é melhor, mesmo sem lesões. E tipo, um contradizendo o outro, um no lado do outro ali na entrevista coletiva. Um dos dominós que tem que cair ainda é quem vai ser o técnico da seleção italiana, né? Que deve ser o E Conte, provavelmente. o Coach, estão falando do Alegre também. Eu vi ontem que o Mancini estava querendo voltar também. Então vai ter um técnico vai para a Itália, né? E aí vai abrir uma vaga e aí você faz um carrossel ali. O Gattuso Ele ali já para foi Lazio. anunciado Então, que o tipo, Conte saiu do Napoli, né? Já sim, foi anunciado hoje de manhã que ele já... Então, sim, o Coach saiu. o Napoli tá vago já, né? Não, sim, o Napoli já tá vago, exatamente. O Gattuso vai para Lazio, então é isso. Tem esses entre seleção italiana e os clubes grandes da Itália, a galera fica reciclando o técnico, né? O que é um negócio muito assim. Vale a pena dar algumas oportunidades para treinadores mais jovens de vez em quando, né? Assim, a Juventus tentou até com o Thiago Motta, que vinha bem de um trabalho no Genoa, não deu muito certo. Acho que ele foi demitido um pouco precocemente, mas não deu muito certo. Você tem o italiano, que não sei nem qual é a idade dele, mas ele não tem esse status desses outros treinadores, né? O Paladino teve alguns momentos bons, e agora tem o Fábregas aí, que é tipo o técnico que todo mundo quer contratar, mas que não quer sair do como. E nessas, né? A Juventus, que também ficou fora da Champions League, deve ser uma das únicas que deve manter o treinador, porque acho que o Spalletti deve ficar para a próxima temporada, ao que tudo indica, né? Ele chegou no meio da temporada, mas ele é mais um que participa bastante dessa rotação. O colapso da Juventus é mais estranho, porque não tem nada de tão claro assim, né? Que tem de problema na Juventus. Inclusive, a Juventus sofreu só uma derrota desde março, então porque empatou bastante, no fim faltaram alguns pontinhos. Eu não odeio o elenco da Juventus, não odeio o Spalletti. Acho que falta um pouquinho de magia, talvez, ali, tipo, da onde está vindo, né? Mas acho que é um trabalho relativamente ok, né? Tanto que deve continuar, mas ficou fora da Champions League. Mas foi decepcionante também, porque É, não é que ele pegou o time em sétimo e foi galgando, né? Na verdade, o time já estava ali
mais ou menos próximo, e ele não conseguiu manter, né? Teve um desempenho decepcionante nesse final, né? Nessa reta final aí de temporada. Isso claramente tem um peso, mas de fato, como você falou, e como a gente já tinha falado desde o começo da temporada, né, Bonsa, a Juventus é um time jovem, de maneira geral. O elenco da Juventus é um elenco jovem. Então é diferente da Inter, que é um elenco com média de idade alta, feito para ganhar agora, e agora vai viver o problema que já está vivendo há uns 2 anos, que precisa renovar e nem sempre consegue renovar rápido e com a mesma qualidade. A Juventus não, é um time que tem uma base sólida, mais jovem, e que precisa reforçar eventualmente, mas é um time mais com mais tempo ainda para ser desenvolvido, né? Então, acho que nesse ponto é menos problemático que o Milan, que é um elenco muito heterogêneo, vou dizer assim, porque tem perfis completamente diferentes dentro do Milan, né? A Juventus parece ter um perfil mais claro, tem apostado mais em jovens, tem alguns jogadores mais experientes, mas que não são tão veteranos, né? Então, me parece que tem um caminho mais claro, com o Spalletti deve continuar um pouco nisso. A Juventus tem historicamente buscado, historicamente mesmo, assim, desde os anos 70, sempre buscado os destaques italianos do país, né? Então, os melhores jogadores italianos, a Juventus tem por política buscar esses jogadores, então é muito provável que a gente veja a Juventus contratando jogadores italianos que se destacaram, né? Isso é muito comum. A Inter tem começado a tentar fazer isso, mas ainda tem alguns jogadores muito bons lá, italianos, né? Mas é uma coisa que a Inter é mais recente nessa tentativa. O Milan não tem esse perfil, né? Você tem o Rafael Leão, que é um destaque ali, que foi muito bem, mas teve uma queda muito grande, essa temporada foi muito ruim. Você teve o Pulisic, que era um destaque absoluto antes do Allegri, e agora teve seus momentos na temporada, mas sofreu muito, né? Não conseguiu manter esse desempenho. Enfim, não tem um perfil claro de jogadores ali. Tem muitos refugos, né? Isso vai ser meio complicado. Eu acho que para a Juventus é muito dramático do ponto de vista financeiro. Vamos lembrar que a Juventus tem tentado se reconstruir. Isso é ruim, mas me parece num caminho mais próximo de voltar a brigar pelo título, por exemplo. O Milan parecia que brigaria pelo título até pelo menos 2/3 da temporada, e a queda foi muito brutal, né? Assim, esse último terço de temporada do Milan saiu de segundo para quinto, né? Então caiu demais. Isso vai cobrar um preço. Eu acho que inclusive vai cobrar um preço do Allegri, que estava sendo cotado para a seleção italiana. O Napoli chegou a cogitar e aí as coisas, né, ficaram quentes. Então nem sei qual vai ser o futuro dele, mas se alguém pensar, alguém colocou aqui Guardiola no Napoli. Eu acho difícil que o Guardiola aceite trabalhar em clubes italianos. A seleção, talvez, com algum convencimento, se ele tiver muito afim de um desafio mais tranquilo, convencer a mulher dele a morar do lado do Lago Como, ali, né? Acho que depois de 10 anos em Manchester, né? Quem Isso sabe? parece ser um fator importante para as decisões do Guardiola, né? E eu entendo, né? Imagina, se a sua mulher tá puta da vida de morar onde você trabalha, você tá lá há 10 anos e você não precisa da grana, né? Você pode escolher um desafio. E basicamente o Guardiola hoje escolhe onde ele quiser trabalhar, né? Se ele quiser trabalhar em qualquer lugar, as portas se abrem para ele. Então, eu acho que ele tem que levar em consideração mesmo os interesses da mulher dele, porque afinal ela é de Barcelona e Barcelona é um lugar muito bom para se viver, ao contrário de Manchester, que não é exatamente a cidade mais atrativa. Ele tem que querer, né? Sim, querer bastante, fazer tipo que nem aquele que eu fiz lá no meu canal, Desafio do Ancelotti. Eu quero completar 5 ligas. Aí, tipo, já tenho 3, aí vou ter que ir para Itália e depois para a França. Se ele quiser fazer esse tipo de coisa, porque, lógico, que nenhum clube consegue fazer uma proposta financeira competitiva para ele hoje em dia, né? Assim, o único que sobrou é o PSG, que acho que é a única que eu visualizo ele indo também. Né? Ele tem contatos na região e o PSG daria bastante dinheiro para ele, e Paris também, imagino que a esposa não ia reclamar, né? Então, pode ser que seja para o futuro, depois ele tirar um tempo, sei lá, quando o Luiz Henrique sair,
Isso eu vejo talvez acontecendo se ele quiser continuar em futebol de clubes, né? Se ele não quiser, aí não vai. Mas eu sinto que vai ser uma seleção. Eu acho que ele vai tirar 1 ou 2 Eu também anos acho. e vai pegar uma seleção. Eu nem Antes da duvido que gente. seja depois da Copa, assim, mas porque a seleção você consegue lidar É, com mais tranquilidade, eu diria, né? Num ritmo diferente e consegue. tal. Então, se ele quiser assumir depois da Copa, eu acho, não acho impossível. Justamente por causa disso, desse ritmo. Uma das coisas que se falou muito, né, bom, em várias matérias e gente que entrevistou o Guardiola é que ele parecia muito cansado mesmo, né, da Sim. rotina. E com seleção é uma outra ideia, né? Acho que ele tem. E de novo, hoje, com a fama que ele tem, com o currículo que ele tem, se ele chegar para qualquer. Tirando, sei lá, ele não vai conseguir trabalhar hoje no Brasil, ele não trabalharia na Espanha, né? A gente sabe que, embora ele tenha jogado pela seleção espanhola, é muito difícil que ele queira assumir a seleção espanhola por várias questões pessoais dele ali, né? Ele é catalão e, enfim, ele é muito ligado ao Barcelona. Então eu consigo ver o caminho de ele assumir uma seleção e dali um tempo talvez ele virar dirigente no Barcelona, que ele já Sim. falou que pensava nisso no futuro, né? Então ele É, tentar ser presidente, talvez um dia, não acho impossível não, mas acho que não é, agora, né? eu vejo um retorno ao Barcelona também, talvez. Dependendo das circunstâncias de quem tiver no poder. Agora eu não lembro mais de quem que ele é amigo e quem que ele é brigado. Mas assim, dependendo de quem tiver no poder e de qual foram as circunstâncias, quando o Flick sair daqui a 2 anos, porque não terminou super bem, né? É, O Barcelona e o Guardiola. Então eu acho que existe, eu também vejo essa possibilidade. Seleção é engraçado, né? Porque a gente até tá desviando do assunto, mas é, realmente qual seleção seria? Né? Você fala, vai pegar uma seleção, como se tivesse, tipo, 18. Mas não parece que vai ser a Itália, né? Que vai resolver isso antes. A Espanha, além de tudo, acho que o trabalho do De La Fuente é ótimo, a menos que seja uma tragédia a Copa do Mundo da Espanha. Não vai ser. A França não vai ser porque tem o Zidane. Seria basicamente a Inglaterra só, Inglaterra né? E já renovou ou com o Tuchel, Alemanha. ou a É, Alemanha, que me ou parece Alemanha, que onde ele não também ia já querer. trabalhou. Também me parece que se é para pegar um técnico aposentado, pega o outro, né? Que fala a língua. Pois é, Então, pois é. Esse eles seria queriam, esse eles gostariam. Então, seria a Inglaterra, basicamente, né? sim. A menos que realmente ele espere 1 ou 2 anos e aí o cenário das seleções muda, né? Daqui a 2 mas é o que você falou também, mesmo a Inglaterra renovou com o Tuchel e ele tá 1 ano e meio só também, tá 1 ano e pouco na seleção, né? Então também seria estranho demitir depois da Copa, enfim. Eu acho que o Guardiola vai realmente ficar 1 aninho e pouco longe e ver como é que essas peças se reorganizam. Antes da gente ir para a Inglaterra e falar mais sobre isso, inclusive, a Cremonese acabou sendo rebaixada, né? Foi goleada pelo Como, mas mesmo se tivesse vencido, não teria se salvado, porque o Lecce ganhou do Genoa. Então, os 3 rebaixados são Cremonese, Verona e Pisa. E só para confirmar, né? Inter, Napoli, Roma e Como na Champions League, Milan e Juventus disputarão a Liga Europa. Pesadinha essa Liga Europa, né? E a Atalanta vai brincar na Conference League. Vamos passar para Inglaterra, onde ufa, né, Lobo? Se salvou. O Tottenham se salvou. E é aquilo, né? O que eu sempre achei enquanto nesses meses, nos últimos meses. Assim, o Tottenham ele só precisa tipo se ajeitar um pouco, né? Assim, não precisa, é só tipo dá para não se sabotar e jogar tipo um pouquinho o básico que o Tottenham vai se salvar, porque ninguém vai ganhar todos os jogos da parte de baixo da tabela e o Tottenham tem muito mais qualidade que todo mundo em volta. E o homem que fez isso foi o De Zerbi, né? Que chegou no fim de março, estreou perdendo do Sunderland, inclusive, mas depois só sofreu uma derrota, só sofreu a derrota para o Chelsea, ganhou 3 das últimas 5 rodadas, mais 2 empates, 11 pontos em 21 possíveis, sob o comando do De Zerbi, e foi o suficiente para ficar 2 pontos à frente do West Ham. Então o Tottenham não disputará a Championship mais fácil da história, né? Se o Tottenham cai, o Tottenham ia voltar com tipo 150 pontos do time sub-23, mas enfim.
ele não vai acontecer isso, ele vai continuar na Premier League na próxima temporada. Era muito básico mesmo, né? A gente precisa lembrar que o Tottenham, para chegar nessa situação, precisou ficar sem ganhar em casa em 2026. Assim, é uma imbecilidade, assim, você pensar, né? Como é que um time do tamanho do Tottenham não consegue ganhar um jogo em casa? Né? Assim, é uma loucura. E assim, o Tottenham também teve um ano em que a média de pontos ali na parte de baixo subiu, né? Se a gente, na temporada passada, o Tottenham ficou na mesma posição, mas nem correu risco de rebaixamento, né? Porque os 3 últimos foram rebaixados com muita antecedência e com campanhas muito ruins. Dessa vez não, né? Teve o West Ham brigando aí até o fim e aí acabou caindo o West Ham mesmo. O Tottenham, a gente sempre lembra, né? O Tottenham, e você lembrou no programa passado, é normal que grandes caiam, mas a gente está falando de uma era atual, né? Quando a gente fala da queda do Liverpool, do Manchester United, foi em épocas muito diferentes e que o futebol era menos, digamos, menos financeiro, do ponto de vista que a gente vê hoje, né? De times que têm diferenças financeiras muito grandes. Nos anos 60, nos anos 70, essas diferenças financeiras não eram tão relevantes assim, principalmente do ponto de vista europeu, mas mesmo internamente, né? Aquela história que a gente vê do maldito futebol clube, né? De um clube, o Derby County, subir da segunda divisão e ganhar a primeira, é uma coisa que hoje não vou dizer impossível, mas é muito próximo disso, né? Porque é muito Bom, difícil, né? tanto não é impossível que meio que foi, né? O Leicester subiu, É, quase caiu, foi campeão. é verdade. Aconteceu, né? Demorou 2 anos, mas Demorou, né? mas aconteceu. Mas aconteceu. Mas enfim, é uma situação que a gente tá falando de um clube que tá entre as 10 maiores receitas do mundo, né? Se a gente tá falando de dinheiro e a gente tá falando de uma era que a Premier League é muito rica, o Tottenham está entre é um dos clubes com mais receita na Premier League e é um dos maiores do mundo, portanto. Então, realmente seria uma queda absurda do ponto de vista de gestão, né? E é muito doido porque a gente ficou ouvindo durante anos que o problema era o Levi. Não, tem que tirar o Levi, ele é muito ruim. E aí na hora que ele sai, a coisa piorou num grau que você fala, talvez o problema. Claro que muita gente, quem cobre, mas quem tá mais atento, sabe que o problema não era o Daniel Levy apenas, né? Seria muito simplista achar isso, sendo que talvez ele tenha mais méritos ao longo do caminho do que deméritos, considerando que a gente já contou aqui que o Tottenham, durante muito tempo, era um time meio sem condição de brigar nas partes de cima da tabela, e nesses últimos 10 anos aí conseguiu fazer isso. Então, na verdade, tem um trabalho de reconstrução do Tottenham até, né? Sim. Então, muito, talvez, não só dele, da diretoria em toda, teve um mérito ali de fazer isso. Mas é claro que cair seria muito dramático e muito terrível para o clube. Então se salvou, mas vai precisar realmente fazer um trabalho ali de reconstrução interna, né? Eu até ouvi o Madison falando, Bonsa, que precisamos ver o que está acontecendo para ter tantas lesões. E a gente tá falando do Madison, que é um cara que ficou um ano quase afastado, voltou agora no final da temporada, teve uma lesão muito séria de ligamento. É algo que precisa ver mesmo. Esse é um ponto importante mesmo, porque faz 2 anos já e o Tottenham sofre com muitas lesões, né? Na última temporada do Postecoglou, você podia dizer, mas é porque ele joga com muita intensidade, né? Um time que corre demais e tal. Mas continuou acontecendo, né? Eu acho que esse foi um dos fatores. Outro fator, acho que o Postecoglou não deixou muita coisa, né? Ele deixou uma vaga na Champions League e um título. Esse foi o legado dele. Mas, assim, de estrutura de time, o Tottenham estava basicamente destruído, né? Quando o Postecoglou sai. Tanto que ganha o título na final, jogando de uma maneira completamente diferente de como estava jogando até então. Então, não tinha tanta sequência nisso. E a contratação do Thomas Frank, que eu achava boa ideia, não funcionou. Isso acontece, né? Não tem como culpar. Não era... ele vinha fazendo um ótimo trabalho. É basicamente alguém, digamos, alguém contrata o Iraola agora e não funciona, aí você vai culpar o dirigente que fez essa contratação? Tipo, era basicamente o que o Iraola é agora, era o Thomas Frank, né? Era um treinador de um time ali
baixa estrutura, que estava conseguindo resultados muito acima da estrutura do clube, que teve a chance num clube grande e não deu certo, né? Tudo bem. Acho que o Tudor foi inexplicável, isso aqui eu não sei, aumentou drasticamente o drama do Tottenham, mais do que precisava, né? Aquele período com o Tudor, tanto que é isso, veio um técnico competente, eu gosto muito do De Zerbi, ele colocou a casa em ordem em 2, 3 semanas, e o Tottenham não caiu. Tem problemas de recrutamento, né? A gente já citou uma matéria da ESPN sobre como o Tottenham está contratando muito atleta, mas ninguém sabe passar a bola. E acho que tem uma questão que acho que liga um pouco os dois, o Tottenham ao West Ham, para falar também um pouco do West Ham, é que o novo estádio, que era para estabilizar o time na Premier League, acabou, por enquanto ainda, né, perdendo um pouco de mais de místico, assim, de alma desses clubes, né? Você tem ali esses monumentos à modernidade, principalmente do Tottenham, que é mais moderno do que o Estádio Olímpico, né? Mas são clubes que ainda não se sentem em casa nesses estádios. E aí, assim, num processo histórico, faz parte, né? Vai demorar também. A primeira vez que o West Ham jogou no Upton Park, sabe, demora para isso se criar. Mas foi uma decisão que essas diretorias tomaram de mudar de estádio, e esses dois times são ridículos jogando em casa, né? Em questão de o Tottenham teve esses problemas agora, mas o West Ham sempre teve mais oscilações do que deveria como mandante no Estádio Olímpico, que além de tudo, é uma comparação muito ruim, porque o Upton Park era exatamente o oposto, né? Ele era pequeno, aconchegante e quente. E o Estádio Olímpico é enorme, tem uma pista de corrida e é extremamente frio. Então, o West Ham teve dificuldades de se adaptar a isso. Mais um desses exemplos de tipo não fique confortável na Premier League, porque o West Ham teve. Inclusive, faz 10 anos que eles deixaram o Upton Park, né? Então, nesses 10 anos, o West Ham teve alguns momentos de dificuldade, mas também teve campanhas na parte de cima da tabela, ganhou uma Conference League, foi um time competitivo, mas é isso, né? Assim, a diferença do West Ham para o Bournemouth é estritamente o projeto esportivo. Não tem nada de. Assim, acertou o projeto esportivo na Premier League e você é sexto, sétimo colocado. Errou, você é rebaixado. É isso o panorama hoje em dia. Porque você mesmo olha para qualquer clube, mesmo o Wolverhampton, que a minha sensação nos últimos 2 anos é que o Wolverhampton só desistiu, falou tipo, acho que a gente quer, não queremos mais brincar disso daqui. Mas eu fui lá, as contratações, nos últimos 2 anos eles gastaram mais de 100 milhões de euros também. Todo mundo gasta mais de 100 milhões de euros. Então, a diferença é essa. Você teve um período ruim, assim, uma sequência ruim de temporada, não conseguiu se recuperar, você cai. Você fica 18 jogos sem vencer, sem perder, claro, né? Como o Bournemouth, você vai para a Europa. É isso. E eu acho que até é uma diferença, se aplica mesmo ao Tottenham, porque assim, para um time do Big Six, e aí eu tô falando Big Six muito em função das receitas, para um time do Big Six cair, ele precisa fazer um trabalho muito ruim esportivamente por bastante tempo, né? Eu acho que a diferença do Tottenham pro West Ham é um pouco essa. O Tottenham, com esse projeto esportivo no West Ham, já tinha caído ano passado, né? Não teria sobrevivido. Mas é isso, é uma queda muito grande, com problemas muito grandes e que ficaram evidentes desde o começo da temporada. O time não conseguiu se salvar com o Nuno Espírito Santo, mas eu não atribuiria a ele a culpa do rebaixamento. O time já estava completamente perdido sem ele. E o pior, Bonsa, eu não sei se você chegou a ver isso, que eu achei muito curioso, é que o prefeito de Londres falou: quem não for torcedor do Tottenham tem que. Aliás, quem não for torcedor do Tottenham e morador de Londres precisa torcer pro West Ham, porque a queda do West Ham vai significar um prejuízo para os cofres públicos de 2,5 milhões de libras. E aí eu vou explicar. É porque o aluguel do estádio custa 4,6 milhões de libras por ano. E agora tem uma cláusula que diz que se o time fosse rebaixado,
esse aluguel seria reduzido em 50%, e aí vai cair para 2,5 milhões ali, mais ou menos. E então significa, mas os custos do estádio não caem, né? Os custos do estádio são os mesmos. Então significa que a cidade vai bancar a diferença, então os cofres públicos vão bancar. E aí aqui eu vi muita matéria no Reino Unido, na Inglaterra, falando que esse acordo foi feito por ninguém mais, ninguém menos que Boris Johnson, que tudo a favor do clube e a cidade que se exploda, né? Assim, e assim, vou ser bem claro aqui. Eu não acho que as cidades não tem que dar incentivo para clubes que são importantes, tal. E eu acho que o West Ham é um clube importante. Mas não pode ter um contrato desse tipo que você fica com todo o prejuízo e o clube fica com todo o lucro. Porque, por exemplo... Mas, pelo amor de Deus, é um clube que fatura centenas de milhões de libras. Pois é. Não é para o West Ham que a cidade tem que dar incentivo. Claro. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que eles construíram um elefante branco, né, um estádio gigantesco, e precisavam de alguém para 800 estádios para 800 clubes e precisavam de alguém para ocupar. E aí o West Ham sabia que estava numa posição de força na negociação e tirou condições favoráveis, porque também não era. Eles não precisavam sair do Upton Park. Exatamente. Então, a prefeitura de Londres precisava resolver o Estádio Olímpico, senão ele ia virar lá uma ruína, né, da Olimpíada. Então, deu esse acordo aí. Eles chegaram a falar, se o West Ham não tivesse fechado esse acordo, eles tinham falado, inclusive, em demolir o estádio, porque mantê-lo de pé custaria tão caro que talvez fosse mais barato, no longo prazo, demolir. O que é uma loucura, né? Você pensar em construir um estádio olímpico para uma Olimpíada e demolir depois, né? Assim, mostra um pouco isso que a gente já falou algumas vezes sobre grandes eventos, Olimpíada e Copa principalmente, que às vezes tem causado muito prejuízo e tem sido questionado, né, nas grandes cidades do mundo, tem sido questionado se vale mesmo a pena receber esse tipo de evento. Se o legado que deixa, que antes contavam como algo maravilhoso, incrível, olha que maravilha, a gente já vê há muito tempo, há pelo menos uns 20 ou 30 anos, as histórias são sempre bem ao contrário disso. Vamos lembrar de Atenas, né? Atenas recebeu os Jogos Olímpicos e as coisas em Atenas, os complexos esportivos, as obras, viraram ruínas com prejuízos monumentais, milionários para as prefeituras, né? Então, é algo a se pensar. Sim. E agora, o West Ham não tem culpa, né? Ninguém obrigou o prefeito de Londres a dar um acordo 200% favorável para o West Ham, mas é uma questão... E o que eu acho que é questionável para o West Ham se você não precisava, será que deveria? Porque o custo, né, como você falou, Bonsa, a torcida não ficou muito feliz, porque você saiu do seu bairro, o ambiente do estádio mudou completamente, né? O Renato Senise, no Correspondentes Premier, fala muito isso, que a diferença de atmosfera do Upton Park para o Estádio Olímpico é algo brutal, assim, parece que você está num estádio que não é de futebol. Isso tem influência, assim, claro que não caiu só por isso, é óbvio, mas isso tem uma consequência, né? Você jogar... Eu tenho certeza que se o Crystal Palace sair do Selhurst Park para jogar no Estádio Olímpico, não vai ser a mesma coisa. A gente tá falando de uma torcida que é conhecida pelo calor, do apoio e tudo mais. E a torcida do West Ham sempre foi isso também, né? E agora a gente tá vendo uma torcida que, né, meio que tá nessa situação meio estranha. Na parte de cima da tabela, o Bournemouth não conseguiu ir para a Champions League. O Bournemouth precisava ou superar o Liverpool, né? Precisava que o Liverpool perdesse e ainda tirar saldo de gols. O Bournemouth tinha 6 de saldo a menos, então isso sempre foi mais difícil, né? O que ela poderia fazer é que eu sinceramente não sei explicar direito, mas se o Aston Villa terminasse em quinto, ia 6, né, da Premier League para a Champions League. Mas como o Aston Villa... como não só o Liverpool não ganhou do Brentford, como o Aston Villa ainda ganhou do Manchester City, o Aston Villa terminou em quarto, o Liverpool ficou em quinto, vai para a Champions League por causa da vaga extra, e o Bournemouth ficou em sexto. Ainda assim, um trabalho espetacular. Oi, pode falar.
Não, é só pra explicar, é porque a vaga da Europa League é da UEFA, não é do país. Então, Sim, se o Aston Villa fica em quinto, ele não tem uma vaga do país, então ele precisa que essa vaga da UEFA seja dada a ele como campeão. Como ele se classificou dentro das vagas do próprio país, né? Assim, isso desconsiderando a quinta vaga é uma vaga extra, né? Assim, é um bônus pro sim, país, então é diferente. Como ele está dentro das quatro primeiras ali, então a vaga que era dele por causa de ser campeão da Liga Europa volta para a UEFA. Tanto que quem vai ser beneficiado é o Sporting, que iria para as prévias, né, para as preliminares da Liga sim, Europa e vai entrar direto na fase da Liga. Então é por isso que ele, o Bournemouth precisava entendi. torcer pro Liverpool ficar acima do Aston Villa. O, porque o Bournemouth, ele perdeu pelo menos 4 titulares, né? 5 até, se você contar depois. O Semenyo, né? Tinha vendido já no começo da temporada o Zabarni, o Huijsen, o Kerkes, que é basicamente a defesa inteira. Ainda saiu o Ouattara, que foi para o Brentford. Depois saiu o Semenyo, ainda saíram alguns outros jogadores que estavam lá há bastante tempo, o Philip Billing. E mesmo assim, né, eles conseguiram se reconstruir e melhorar, né? Nesse estilo bem louco do Iraola, né? Porque eu sempre brincava não, né? Mas achava muito curioso nas primeiras 2 temporadas do Iraola que ele tinha essas 5 jogos sem vencer, 5 vitórias seguidas, aí 10 jogos sem vencer, aí 10 vitórias seguidas. Ele não conseguia, tipo, ganhar um jogo e perder outro. Era tipo, ou tá tudo muito bem, ou tudo muito ruim. Nessa temporada foi parecido de novo isso, né? Porque ele acho que perde uma das primeiras 10 rodadas, aí ele passa 10 jogos sem vencer, e aí ele passa 18 sem perder. Então teve isso de novo, mas em períodos mais longos, e o Bournemouth terminou na 6ª posição. Também excelente trabalho do Sunderland, né? Subindo direto para o 7º lugar, para a Liga Europa. Depois de tudo que o Sunderland passou, né? 3ª divisão, parecia completamente perdido, conseguiu uma ascensão bem legal e bem rápida até para na próxima temporada disputar a Liga Europa, e o Brighton vai para a Conference, né? O Bournemouth e o Sunderland Liga Europa, e o Brighton vai disputar a Conference, o que é até engraçado, porque a solidez do projeto do Brighton é tão grande que uma temporada em que ninguém prestou atenção no Brighton, né? O Brighton quase não foi discutido ao longo da temporada, mas terminou em 8º, né? O que alguns anos antes ia ser um grande negócio, um grande feito do Brighton. Dessa vez foi só mais uma campanha muito sólida deles com o Fabian Hurzeler, né? Que é um técnico muito, muito jovem. Dentro do G5, a gente teve um fim de semana simbólico, né, na Premier League, porque enquanto o Arsenal levantava a taça, né, as atenções eram divididas com Anfield e com o Etihad Stadium, porque houve basicamente cerimônias simultâneas de encerramento dos últimos 10 anos da Premier League, né? Porque os últimos 10 anos da Premier League foram dominados pelo Manchester City do Guardiola, sendo rivalizado pelo Liverpool do Klopp e do Salah, né? Como não sempre, não todos os anos, mas o que mais chegou próximo, né? O time que mais ameaçou e incomodou o domínio do Manchester City foi o Liverpool do Klopp. E ao mesmo tempo, o Guardiola se despediu, o Klopp já tinha ido, mas o Salah se despediu, e a saída do Salah é o fim, né, do time do Klopp, né? O Salah era o que ainda mantinha o time do Klopp vivo ali, né? Ainda tem o Joe Gomes, ainda tem o Van Dijk, ainda tem o Alisson, mas por enquanto o Alisson, pelo menos, né? Mas ainda tem ali, mas poucos jogadores, e eles têm outro papel no time, né? O Salah era o craque do time. Ele era o cara que mantinha essa linhagem como o craque do time. E ao mesmo tempo, os dois projetos terminaram, né? E agora é meio que uma tela mais em branco, né? Menos para o Arne Slot, né? Claro que é o mesmo treinador, o time já está montado ali, mais para o Maresca quando vai chegar no City, com o Arsenal acima dos dois. É, é, é uma. Primeiro que assim, as despedidas foram bem bonitas, né? É,
acho que e merecidas, justas, e como você bem lembrou, assim, são símbolos de eras importantes desses dois clubes, né? Tanto o Salah quanto o Guardiola. Eu, sinceramente, não sei o que esperar do pós-Guardiola no Manchester City. Mesmo que o Enzo Maresca seja um treinador que veio do Guardiola, enfim, foi auxiliar do Guardiola e tal, mas a gente sabe que cada um é cada um, né? São quantos auxiliares do Guardiola a gente viu por aí e as coisas caminham de modos muito diferentes. O próprio Arteta, né? É um deles. Então, fico na dúvida sobre o que vem por aí. Eu acho que faz sentido, né? Ser o Enzo Maresca, mas tenho um pouco É, de dúvidas, né? Em relação ao que vai ser aí nesse. A minha dúvida é se o Liverpool vai buscar alguém para fazer a do Salah, né? Porque depois de contratar tanto. Talvez já tivesse tido que buscar em vez de tem. buscar o Isaac, enfim, mas era uma outra coisa, né? Era uma oportunidade que talvez o Liverpool não quisesse perder, né? Mas Não, vamos ver. ele vai contratar, tá? O Slot tem falado abertamente que vai completar a reformulação do elenco, né? Uma das justificativas para temporada ruim é que gastou muito, mas meio que parou no meio, né? Assim, porque é isso, contratou 2 atacantes, mas não contratou ponta novo, aí vendeu um e ainda não contratou para defesa, tipo, contratou jogadores jovens só para defesa. Já tem o garoto do Rennes que vai chegar para defesa, o Jaquet, eu acho que é do Rennes, que já está fechado, que vai chegar machucado, acho que ele passou os últimos semestres da temporada machucado, mas vai continuar contratando, né? Isso acho que é inevitável. No City eu também fico mais curioso, né, para ver o que vai ser, porque é difícil, né? Assim, que é a parte engraçada do trabalho do Arne Slot, né? Porque essa dificuldade que ele está tendo nessa temporada era esperada, né? O que não era esperado era ele ter sido campeão na outra. Se essa fosse a primeira temporada do Arne Slot, a gente estaria completamente sem problema com o Arne Slot. Eu tenho quase certeza. Tipo, tirando algumas declarações. Mas se ele assume depois do Klopp, mantém o Liverpool na Champions League, com uma reformulação de elenco, com o Salah indo embora, e ainda tá dentro do esperado, né? Mas como ele foi campeão na primeira temporada, a queda acabou sendo muito brusca. E talvez seja isso que acontece do City. O City também, como o Liverpool, o Maresca vai receber um elenco já renovado, né? O do Liverpool também já estava andando a renovação com o Zoboslai, McAllister e tal. Acho que o do City está num estágio mais avançado. Como eu disse, o Liverpool ainda precisa de pelo menos mais uma janela, mas vai ter. Vamos ver, né, o que o Maresca vai conseguir fazer. Lógico que ele nunca vai conseguir fazer nem perto do que o Guardiola fez. Acho que não precisa repetir todas as coisas que já foram ditas em relação ao legado que ele deixa, a maneira como ele mudou o futebol inglês, né? Que agora tem goleiro na terceira divisão tentando sair jogando e tudo mais, tudo a influência do Guardiola. Isso tudo aconteceu de fato. Ele é um técnico extremamente influente, ele é o treinador mais influente da geração, acho que não tem nenhuma discussão em relação a isso. Você pode não gostar do estilo de jogo deles, pode achar que ele só ganha título porque ele sempre teve dinheiro, acho tudo isso bobagem, mas ele foi indiscutivelmente o mais influente, né? Acho que a estatística que mais me pegou, que saiu, é que ele só perdeu 50 vezes em 10 anos na Premier League. Isso é um absurdo. Quando você coloca na ponta do lápis, isso é um absurdo, porque significa que ele perdeu 5 vezes por temporada. E isso nem é verdade, porque na temporada passada ele perdeu 9. Então, se não tivesse a temporada passada, que foi um ponto fora da Uma curva, né? exceção, Foi né? uma anomalia, exatamente. Ele teria perdido até menos do que 5 vezes por temporada, ele teria perdido por 4. O que significa que, em média, o Manchester City do Guardiola perdeu uma vez a cada 2 meses no campeonato inglês, que é a liga mais competitiva do mundo, menos quando o Guardiola está comandando times nessa liga, porque ele basicamente quase nunca perdia, né? Ele é o quarto em vitórias na Premier League, tendo ficado só 10 anos na liga, né? Quando eu digo só 10 anos é porque ele está atrás de Ferguson e Wenger e do David Moyes, que também não ficou no Ficou a mesmo vida clube inteira todo esse quase, tempo, né? mas a vida inteira quase
na Premier League, está aí há 25 anos treinando na Premier League. Ele fez isso em 300 e poucos jogos, né? O David Moyes tem mais de 700, o Wenger tem 810, o Ferguson tem 810, o Wenger tem 850, então é outra coisa completamente diferente. O Guardiola conseguiu 269 vitórias, se não me engano, em 300 e poucas partidas, aproveitamento de 70% ao longo de 10 anos. E ele até falou que recebeu uma mensagem do Ferguson, né? Uma mensagem de voz, inclusive, porque ele falou que tive dificuldade de entender no começo por causa do sotaque escocês dele, mas ele falou que ele é o maior do país, né? O Ferguson é o maior do país, enfim. E que ele ficava muito feliz porque ele sabe que ele era parte dos vizinhos barulhentos, né? É uma referência ao como o Ferguson chamou o Manchester City, né? E é isso. Só quero falar aqui que o Vinícius Par lembrou de... Ah, não fala isso que o Lobo lembra da frase sobre o Ranieri. Sabe o que é engraçado? Porque foi um tweet meu que viralizou, porque eu coloquei no dia que o Ranieri foi contratado pelo Leicester, eu coloquei Leicester contratou o Claudio Ranieri. Já começa como favorito ao rebaixamento na Premier League. E terminou campeão. Foi engraçado porque um monte de gente... e tá lá, inclusive tá lá no meu Twitter. Eu nunca mexi... E teve gente que falou, não sei o que. Assim, quem achava algo diferente disso, e eu lembro que eu falava muito isso para as pessoas que vinham, nossa, entende muito de futebol. Bom, era em dezembro, o Gary Lineker perguntou pro Ranieri, em dezembro, o Leicester já estava liderando o campeonato, e o Ranieri falou que o objetivo deles era fazer os pontos suficientes para não ser rebaixado. Porque esse era o objetivo, né? É claro que as coisas foram uma loucura e tal, né? A gente citou aqui o Ranieri nesse programa. O Ranieri esse é o melhor trabalho da vida do Ranieri, e mesmo assim na temporada seguinte ele foi demitido, né? Porque, enfim, o clube criou expectativas que eram... Que foi meio que um absurdo também, né? Mas, enfim, foi um absurdo, tipo, foi um absurdo. O que eu posso fazer? A gente vai falar, tipo, o que você quer que eu faça? Eu ganhei a Premier League com o Leicester. Tipo, era pra ficar o resto da vida aqui? lá, né? Pois é, enfim. Enfim, aí... e hoje o Leicester tá na terceira divisão, né? Porque, na verdade, o Leicester, a gente tá falando de um time que é realmente um time... Foi uma anomalia completa ganhar aquele campeonato. Foi um ano... foi o último ano antes do Guardiola, inclusive, né? O Guardiola chega na temporada seguinte, né? Na 16-17. Então, foi o ano que o Tottenham tentou brigar pelo título, mas ficou muito distante. Sim. Enfim, mas é só pra dizer que o Ranieri, até aquele ponto, o último trabalho dele antes de assumir o Leicester foi como treinador da Grécia, e ele perdeu das Ilhas Faroe. Ele conseguiu esse feito, né? Então, como você falou do Gasperini, né? O Gasperini tem um recorde de trabalhos melhores ali, um currículo melhor. Mas é que eu acho engraçado, porque às vezes me lembram disso, da frase do Ranieri, e eu teria dito, eu tava totalmente certo naquela época. Quem achava algo diferente, se você achava que o Leicester, em 13 de julho de 2015, era candidato ao título, e você não apostou nisso, você é burro. Eu vou dizer, se você tinha essa certeza, né? Sim. Para confirmar, Arsenal em primeiro lugar, Manchester City, Manchester United, que efetivou o Carrick, né? A gente pode falar mais sobre isso no próximo programa. Aston Villa em quarto lugar e Liverpool em quinto. Esses 5 vão para a Champions League. Bournemouth e Sunderland na Liga Europa e o Brighton na Conference League, com West Ham, Burnley e Wolverhampton Wanderers rebaixados. Rapidinho passar por La Liga, que também terminou, né? E o Mallorca acabou sendo o rebaixado, né? Também um fim de semana de despedidas, né? O último jogo do Griezmann, levou 5-1 do Villarreal, acontece, né? Dani Carvajal também se despedindo do Real Madrid, né? Esse também jogador assim histórico do Real Madrid. O Alaba também vai sair, né? Do Real Madrid, esse menos histórico, que se machucou muito, né? Nesses anos com o Real Madrid, né? 5 anos que o Real Madrid fez só 130 jogos, o que não é muita coisa, né? O Mallorca, como eu disse, caiu. Ele até venceu na última rodada, mas caiu no critério de desempate, né? A briga contra o rebaixamento na Espanha foi maluca, né? O Mallorca caiu com 42 pontos, o Osasuna e o Levante se salvaram com
42 pontos, né? O Osasuna perdeu as últimas 5 rodadas. O Real Sociedad, em 10º lugar, ficou com 46 pontos, né? 4 pontos a mais do que o time que foi rebaixado. Caiu o Mallorca, o Girona e o coitado do Oviedo, que inclusive eu vi um filme outro dia e parece que é Oviedo, não é Oviedo, é Oviedo, é com B que fala. Então, Mallorca, Girona e Oviedo foram rebaixados. Barcelona campeão, Real Madrid, Vila Real, Atlético de Madrid e Real Betis vão para a Champions League. O Celta de Vigo e a Real Sociedad, como campeã da Copa do Rei, vão para a Liga Europa. E o Getafe do Bordalás vai para a Conference League depois de ter marcado 32 gols em 38 rodadas. É o segundo pior ataque da competição, mas ficou em 7º lugar. Mas tem 38 gols sofridos, né? Uma defesa. Uma defesa forte também. Essa disputa entre os rebaixados, né? O Levante, o Osasuna e o Mallorca, o primeiro critério em La Liga é confronto direto. E como tem 3 times, vira um triangular entre eles, né? E aí, nesse triangular, deu Levante com 7 pontos, Osasuna 5, Mallorca 3. Então, por isso que o Mallorca caiu. O Mallorca foi o pior nessa mini-liga, né, que eles formam quando se tá empatado em pontos. Então, assim, você cair no critério de desempate nesse drama é terrível, né? Considerando que o Mallorca ganhou no último jogo ainda, enfim, foi dramático mesmo e acaba caindo. E o Girona do Grupo City, teve uma temporada muito boa antes, mas para um time do tamanho do Girona, uma temporada europeia às vezes é perigosa, né? Porque o time não tem essa profundidade de elenco para brigar e aí acaba sofrendo internamente, né? Mas vai jogar a segunda divisão agora e acho que pro Grupo City não faz muita diferença, não é só um lugar para você emprestar jogador para ele se adaptar, né? Então não faz muito, não tem problema. Para terminar, 2 campeões em Copas Nacionais. Na Alemanha, o Harry Kane, o cara que nunca ganhava títulos, ganhou o seu 3º título, fazendo um hat-trick na final contra o Stuttgart. O Bayern de Munique ganhou por 3-0 e conquistou a Copa da Alemanha pela primeira vez desde a Tríplice Coroa lá com o Hansi Flick em 19 e 20. Era um dos jejuns mais bizarros do futebol europeu, né? Tipo, o Bayern não conquista a Copa da Alemanha há 5 anos, agora conquistou e pronto. O Bayern, mais uma grandíssima temporada do Harry Kane. E em Portugal, o Torreense venceu a Taça de Portugal. Ganhou do Sporting por 2-1 na prorrogação. É o primeiro clube da 2ª divisão a vencer a Taça de Portugal. E, se eu não me engano, não subiu, né? Então vai disputar a Europa estando na 2ª divisão. Loucura isso, né? Mas tem gerado questionamentos em relação ao Sporting, né? O Sporting perdeu na prorrogação, teve gols anulados dos 2 lados. Acaba sendo uma situação difícil pro Sporting, né? Porque o time meio que ficou devendo, se esperava que brigasse mais, mas aí o técnico Rui Borges está sendo questionado por isso, mas no fim conseguiu vaga direta na Champions League, por essa questão justamente do Aston Villa, né? O Aston Villa ficar entre os 4 primeiros foi bom para o Sporting, que era o time mais bem ranqueado, que não estava na fase de liga, né? Então vai direto para a fase de liga. E é loucura, né? Você pensar um time de 2ª divisão em Portugal. Se a gente fala já de Portugal não ser uma potência financeira, um time da 2ª divisão de Portugal é dureza. E aí o Edson tá até lembrando que o Tom Hanks sim, eu ia acrescentar isso agora. Ele tá nos playoffs para subir. Empatou 0-0. Tá jogando contra o Casa Pia. Então ainda vai ter a volta em Casa Pia. Então vai ser nessa quinta-feira, dia 28 de maio. E aí pode ser que o Torreense suba. Foi 3º colocado na 2ª divisão. E aí não disputaria, né, a Liga Europa estando na 2ª divisão.
mas ainda assim uma excelente história. Vamos embora, que essa semana tem Conference League, tem Champions League, e ficar de olho no músculo do Messi, né, também, na coxa do Messi. Não vem com essa, Messi. É a última, né? Eu acho. Eu também achei que era a última na anterior, mas enfim. É a última, né? Então segura essa coxa aí. O Messi saiu sentindo dores na parte posterior da coxa no meio do segundo tempo do seu último jogo pelo Inter Miami. Há 3 semanas da estreia da Argentina na Copa, o Inter Miami venceu o Philadelphia Union por 6-4, porque a Major League Soccer não é séria. 2 assistências do Messi, parece que foi precaução, né? Não foi uma lesão muscular grave, mas fica aí a dúvida sobre... Acho que não parece que vai tirar o Messi da Copa, né? Nada disso, mas uma pequena preocupação aí há 3 semanas da Copa do Mundo. É uma pequena preocupação, ele saiu... Mas era o último jogo antes dele se apresentar, né? Então, não acho que vai ser problema. E só para falar que pode ser que o Real Madrid tenha concorrência na presidente por Henrique Riquelme, vai tentar ser candidato pelo Real Madrid. Ele é um empresário de 37 anos, jovem ainda, contra os 79 do Florentino Pérez. Diz já, segundo os meios espanhóis, ele vai conseguir apresentar a garantia financeira de 180 milhões de euros de patrimônio, que corresponde a 15% do faturamento do Real Madrid. Ele tem uma cláusula de barreira ali de 20 anos como sócio, ele tem 37. Ele se encaixaria em uma cláusula porque o pai dele foi diretor do clube e era sócio. Então ele se tornou sócio assim que ele tinha idade para se tornar sócio, mas existe uma cláusula que permite que se seu pai era sócio, isso conte como tempo, enfim. Mas eu tenho a impressão que isso vai fazer com que ele não seja aprovado. Mas tecnicamente ele pode tentar concorrer. E o Florentino Pérez fez esse jogo aí. Acho que vai se manter, mas tem um candidato que tem gente dizendo que ele está se colocando não para ganhar agora, mas para enfraquecer o Florentino Pérez, deixar o Florentino Pérez pressionado para que daqui a 4 anos, talvez, ele consiga fazer essa concorrência de forma mais... Quantos anos tem o Florentino Pérez? Porque eu tenho 79. Então, o melhor plano é só não fazer nada, né? Porque se o plano é, tipo, daqui a 4 anos, talvez ele esteja mais enfraquecido, daqui a 8 pode ser que eu ganhe. Tipo, esse problema pode se resolver antes disso, né? Então, Pois é. enfim. Mas é uma loucura. Mas que, okay. Só para lembrar que o Florentino Pérez foi preconceituoso porque ele falou naquela coletiva maluca dele, dia 12 de maio, ele falou que tem gente aí com sotaque mexicano. E a cláusula de barreira no Real Madrid diz que tem que ser cidadão espanhol. O Henrique Riquelme é cidadão espanhol. Mas ele tem uma carreira, ele chegou a morar na América Central e ele tem a participação. Ele é um empresário de energia renovável. Ele tem uma empresa mexicana que, enfim, comprou uma empresa espanhola. Enfim, ele tem bastante atuação profissional no México. Então foi uma forma do Florentino Pérez dizer que ele é mexicano. O que, por si só, já é uma estupidez, né? Quer dizer, você tá querendo ofender alguém por dizer que ele é mexicano, o que já não é uma ofensa, mas o cara, só porque ele atua, né, como profissional, ele tem uma atuação forte no México, na América Central como um todo. Mostra um pouco quem é o Florentino Pérez também, né? É um grande gestor, tem uma história, mas ele é isso aí também. Também é. A gente volta na quinta-feira, depois da final da Conference League, e provavelmente a gente vai fazer uma prévia da final da Champions League, né? Acho que é essa a pauta do próximo programa na quinta-feira, né? Nos seus tocadores favoritos na noite de quinta, na sexta-feira. A gente tem um clube de membros no canal do YouTube, no YouTube do Meio Campo. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode contribuir por lá ou pela nossa newsletter, né? Lá no Substack. A gente manda 2 newsletters por semana, na terça-feira só para assinantes e na sexta-feira aberta para todo mundo. Se você também for membro do canal a partir da categoria centenário, você também recebe acesso a newsletter exclusiva. E se não puder ou não quiser contribuir, você pode só espalhar a palavra e contar para os seus amigos que você gosta do conteúdo. A gente volta nessa quinta-feira. Valeu!